aposentadoria no Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Umas mudanças desnecessárias, né? Um terceiro zagueiro que apareceu, a gente não sabe de onde, mas agora a coisa começa a melhorar. Estou até olhando aqui do Vasco, porque exatamente isso. Os dois últimos jogos em que Palmeiras, o Abel, desmontou essa história de 3 zagueiros. E aí, 4-1 e 3-0. 7 gols em 2 jogos. Então, as coisas no futebol são simples, nem não é coincidência. Quando faz aquilo que o clube, o time está acostumado a jogar, o time já tem uma estrutura, a coisa funciona mais fácil, né? Não é porque contratou um zagueiro como o Barbosa que tem que mudar todo o sistema do time para que esse jogador possa entrar. E o Palmeiras hoje encaminhou realmente a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil, 3-0, assim como foi contra o Fortaleza agora. Era para ser 4, 5, 6. O começo do segundo tempo, o Palmeiras brincou de perder gol, chegou a irritar. Brincou de perder gol quando a coisa estava, né, tranquila. O Santos não estava jogando bem, entregando a bola para o Palmeiras, é problema dele. Se tem jogador lá que não gosta, que escolhe onde vai jogar, que campo vai jogar, que time vai jogar, os caras escolhem, o problema é deles. E se o Palmeiras faz, já a vantagem já é enorme, tá? 3-0 foi o que aconteceu contra o Fortaleza, é uma vantagem enorme que dificilmente o time do Abel consegue tomar uma reviravolta numa situação como essa. Então, realmente está muito bem encaminhado e poderia ser assim, aí, sem questionamento, se o Palmeiras aproveitasse um pouquinho das chances que teve. Mas o que deixa a gente satisfeito, o que deixa a gente muito otimista, é de ver o Palmeiras voltando a jogar bola, né? O Palmeiras voltando a controlar um jogo, o Palmeiras voltando a dominar um adversário, que teve o momento da partida sob seu domínio. O Palmeiras não correu risco nenhum. Carlos Miguel não pegou na bola hoje, não fez nem 0 defesa. 0. Vou até olhar a estatística do jogo aqui. 0 defesa. Teve o chute do Rony que foi para fora, teve chute ali, mas nada que pudesse assim fazer o Carlos Miguel trabalhar minimamente. Aqui, ó. Defesas do goleiro. Nem lembro, para falar a verdade. Nem lembro. Foi um jogo realmente que o Palmeiras lembrou aquele Palmeiras que a gente está acostumado, um time com identidade, um time com personalidade, um time que sabe o que quer, foi para cima de um Santos meio atordoado aí, mas sabe o que eu acho? O Santos também, os jogadores, quando vê que o time está sem rumo, que o time está à deriva, que o comandante, que é o treinador, não consegue escalar os jogadores que ele quer porque o jogador não quer jogar, quando o presidente, quando o clube não tem um poder sobre os atletas, sobre o atleta para fazer o cara jogar, o cara joga quando quer, estou falando do Neymar, né, e também o Gabigol foi só para o segundo tempo, a boleirada não vai. Não adianta, porque a boleirada não vai. O jeito que o Santos entrou para o jogo hoje já estava nocauteado, porque não dá, né? É uma bagunça, é jogador mandando em vestiário, joga quando quer, jogo de quartas de final, primeiro jogo decisivo, aí o cara mais importante do time, referência para muitos deles, não vou jogar porque lá tem um gramado que eu não gosto de jogar no sintético, vão vocês lá, que eu fico para o jogo de volta aqui. Já está 3-0. Então, isso aí não funciona quando tem um desmando como esse em qualquer profissão, principalmente no meio da boleirada. Principalmente com jogador que é tudo malandro, cada um por si hoje, jogador hoje que viraram tudo empresas individualizadas. O esporte é coletivo, uma boleirada é muito individualista, e aí a gente vê o resultado que deu um Palmeiras que tomou todas as rédeas da partida, controlou o jogo, e ótimas notícias para a gente, né? Ótimas atuações de jogadores que a gente via meio apagado. O Piquerez não fez uma partida espetacular. Olha aí o time do Palmeiras que entrou em campo hoje. Boa, Juan, obrigado. Com essa escalação aí, já era previsível, né? A gente já adiantou aqui ontem que a substituição era simples. Sai o Alan, parabéns para ele, para o Palmeiras, para o João Paulo, para o departamento amador, que fez mais uma joia aí da base, mais um jogador que surgiu, foi lapidado, e o Palmeiras faz 240 milhões de mais um jogador. Impressionante, impressionante. Desde que o Abel chegou a 2 bilhões de reais já.
de vendas de jogadores que o Palmeiras está fazendo. A gente nunca viu na história do futebol brasileiro, nunca viu, nunca viu. Na história do futebol o que está acontecendo com o Palmeiras. Então a substituição era simples, sai o Alan, entra Maurício, que está no melhor momento dele desde que chegou no Palmeiras. Copa do Mundo fez bem para o Maurício, a seleção fez bem para o Maurício, jogar a Copa, né, num outro nível fez muito bem para ele, e ele está jogando muita bola. Hoje deu uma vacilada, perdeu um gol que não dá para perder, né, Maurício? Mas é esse negócio de estar tá muito relaxado. 3-0, mas relaxado, sai na cara do gol, que é da cavadinha, não dá para acontecer. Mas aconteceu, mas o Maurício, mesmo assim, vem jogando muito bem, é um cara que realmente vem no nível. Ele e agora o Flaco, né? Eu estava dizendo aqui para vocês. Aliás, hoje nós vamos conversar bastante, viu? Na outra live nós não falamos muito, não, mas hoje nós vamos trocar bastante aqui. Quero a participação de vocês aí. Vocês que estão lá na live já participando, se inscreva no canal. Hoje a gente vai bater papo a live toda por aqui, porque o que eu quero dizer é o seguinte: inscreva-se no canal, que para a gente é importante. Está pedindo aí o Juan também. Deixe seu like para o YouTube recomendar a gente. Eu estava dizendo aqui em outras oportunidades que o Maurício era e é ainda o destaque do Palmeiras pós-Copa do Mundo. Tá jogando muita bola. Ele já fez 5 gols, tá voando. Mas o Flaco tá entregando demais também. Sabe por quê? Porque o Flaco foi o último a chegar. Porque o Flaco que tá aí, ó, com a camisa nova linda, hein? Linda camisa. Aliás, parabéns pro Palmeiras também. São 112 anos de história, de glória, de todos os títulos, de Mundial, que é contestado pelos outros, mas o problema é deles. Se eles não acreditam, o problema é deles. A gente sabe da história do clube, que a gente torce, que a gente vive intensamente. Então, um clube centenário, com uma história linda, todas as conquistas de um clube pode conquistar aqui, o Palmeiras tem, é brasileiro o maior de todos, Libertadores são 3, Copa do Brasil são 4, Paulista segundo, está batendo já no primeiro. Então, é um Palmeiras com muita história, e esse cara aí, com essa camisa linda, voltou da Copa do Mundo, foi o último a chegar, né? Foi até o final da Copa, e tá voando também. O cara chegou hoje a 21 gols na temporada. A melhor temporada dele foi ano passado com 25, faltam 4 só. E o Palmeiras ainda tem, são 24, 14 rodadas só no Brasileirão. Ainda mais 4 possíveis na Copa do Brasil, mais 5 na Libertadores, ou seja, tem jogo para ele chegar a 30 e até mais. Aliás, hoje era para fazer mais também, né? Mas é um Flaco que tá. Só que o que eu acho do Flaco é que ele tem que ficar ali, ó, perto do gol, perto da área, onde ele resolve a parada. Onde o Flaco é o cara que a gente vê hoje. Chuta de canhota, tá certo que o Brasão tava com a mãozinha curta, né? Mas o Flaco fez mais um, depois fez o outro, e é um Flaco que tá voando. Um Flaco que tem que ficar ali perto do gol, porque quando ele sai para ser meia, não dá, Flaco, não dá. Sabe por quê? Porque você não consegue dar 2 toques na bola. Porque você tem que dar um girinho, você tem que dar 2, 3, 4, às vezes 5 toques na bola, amarra, tira a dinâmica do time. Deixa para o Maurício ser meia, o Maurício dá 2 toques na bola, dá 1 toque na bola. Você tem que estar ali perto do gol para fazer o que você fez hoje. Não dá, não dá. E ainda mais com a bolinha desse tamanho. Apesar da vitória, a gente tem que falar, né, gente? A gente tem que falar. O Vitor Roque tá com uma bolinha desse tamanhozinho, né? O Vitor Roque que pediu para jogar, que tem que ser titular, mas precisa evoluir mais, né? Falta muito do Vitor Roque ainda. Falta muito do Vitor Roque para ser esse centroavante, para ser esse cara que realmente pode ajudar o Palmeiras nesse momento da temporada. É momento decisivo. E o Vitor Roque briga, tenta, mas está quebrando a bola. E o Flaco Lopes realmente, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de quem está bem. É Flaco Lopes que está voando. E o Giai. O Giai é aquele cara que você não sabe se ama, se odeia o cara, né? Você não sabe. Porque ele, para marcar, ele funciona, gente. Ele funciona. E o Palmeiras precisa disso, tá? Jogando com uma linha de 4, com 2 zagueiros, Abel. 2 zagueiros, que é o melhor momento do Palmeiras na temporada, com 2 zagueiros. Não precisa armar esquema para zagueiros, precisa armar esquema para o Arias jogar, para o Flaco jogar, para o Vitor Roque jogar, para esses caras fazer gol. Arma esquema para os caras que vai funcionar. Então, com 2 zagueiros, e o Giai joga, porque daí o Giai precisa marcar. E daí ele funciona. O Giai, como na marcação, hoje ele fez defensivamente,
O Jai fez uma partida irretocável. Só deu um susto na gente agora no finalzinho, que ele deixou a bola passar ali, o Gabigol estava atrás. Meu Deus do céu. Mas funciona. O Jai na marcação funciona. E do outro lado, um Piquerez melhorando também, tá? Um Piquerez que parece que voltou, chegou da Copa do Mundo. Demorou um pouquinho, mas o Piquerez também chegou da Copa. E aí hoje, com o Gomes e Murilo primeiro, o Murilo não pode querer ser meia também, né? Já chega o Flaco que quer ser meia, já chega, às vezes, o Maurício que é o meia, agora o Murilo não pode querer ser meia também, deixa o Murilo zagueirar. Sabe o que é zagueirar? Fazer o que o Gomes faz zagueirando. Quando aperta, dá o chute longo, quando aperta, espana, tira dali, é o que o Murilo tem que ser. A hora que o Murilo quer ser meia, ele deixa a gente preocupado. Para falar pouco, ele deixa a gente preocupado. E aí, o Giai, que a gente não sabe se ama ou odeia, ele consegue roubar uma bola no meio de campo e sai ele e o Brazão. E ele consegue acertar no último degrau da arquibancada, lá em cima, no último degrau. Então, aí depois ele vem, marca bem aqui atrás, bem cobertura, dando carrinho. Teve uma que ele interceptou do Rony ali. Boa partida, defensivamente irretocável. Ainda ele vai no fundo e, ó, dá um cruzamento pro Flaco Lopes fazer o gol. Acho que nem ele acreditou. Falou, consegui. São quase 100 jogos de Palmeiras, e eu consegui dar um passe para gol. O Flaco vai lá de cabeça, é onde ele tem que ficar, o Flaco. Ficar lá, sobe no segundo pau, pum, de cabeça, pronto, 3-0 era o que a gente precisava. E o Giai dando a sua primeira assistência. O pessoal foi tudo em cima dele. Ele podia hoje ter feito o primeiro gol pelo Palmeiras, porque não dá para perder o gol que ele perdeu, e ele deu a primeira assistência dele no Palmeiras. Então, eu acho que ó, aos pouquinhos aí o Abel vai entendendo que o Jai, apesar das limitações, apesar dessa, né, montanha-russa, uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia, mas é o cara que melhor encaixa, principalmente nesse esquema com 2 zagueiros, que é o que tem que ser. Aí ele escolhe se ele quer que o Gomes jogue com o Murilo, que não pode querer ser meia, que tem que ser zagueiro, ou se o Gomes vai jogar com o Barbosa, que é um canhoto, que é diferente do Murilo, joga ali pelo lado esquerdo, canhoto, não é rápido, é lento, mas dá para fazer uma parceria boa ali. Aliás, aí fica uma zaga, e hoje teve, não, fica uma zaga toda ela espanhol, né, que fala castelhano, né? Só fala castelhano, Giai, Barbosa, Gomes e Piquerez. Eu quero ver o Carlos Miguel ter que se virar aí no meio dessa boleirada, tudo falando castelhano. Mas é uma zaga que hoje, de novo, funcionou. Foi uma bola no gol. Dá para eu jogar com os ombros cheios de parafuso, assim. Né? Dá para jogar, porque não vai bola no gol. Uma moleza como essa dá para mim, hein? Uma moleza como essa aí, acho que eu quero também. Tem aposentadoria no Palmeiras. Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade, planeja pendurar as luvas no fim dessa temporada, quando se encerra o atual contrato com o Verdão. Lomba vem planejando esse pós-carreira desde a temporada passada. Ele foi convencido pelo Abel Ferreira a estender esse vínculo por mais um ano. Até porque, na visão do Abel, a ajuda do Lomba extracampo é extremamente importante. De qualquer forma, na condição de terceiro goleiro, o Lomba se incomodou ao longo da temporada, refletiu, pensou, conversou com a família e está decidido a parar no fim dessa atual temporada. Até por isso, o Palmeiras se apressou para fechar com Bruno Bertinato, goleiro que pertencia à Portuguesa. Ele rescindiu o contrato com a Luz e chegou sem custos. Se o Bertinato deixar uma boa impressão, eventualmente nos treinos, e em uma partida ou outra em que ele possa ser utilizado, deve ter seu contrato prorrogado para permanecer em 2027 na condição de reserva imediato de Carlos Miguel. Se não, o Palmeiras vai buscar outra opção para o gol em 2027. É só importante registrar que Cauã Lima, atleta do Sub-20 do Palmeiras, é apontado como uma enorme promessa das categorias de base do Palmeiras pro gol. Ele, inclusive, tem atuado no time Sub-20 e vai ser preparado para, a médio e longo prazo, assumir uma condição de mais destaque no gol palmeirense. Só para completar sobre o Lomba, goleiro que passou por Internacional, Bahia, Flamengo e Ponte Preta. Tenho certeza que pro torcedor do Palmeiras não deixará saudade. E o Flamengo registrará um prejuízo de 90 milhões de reais com Everton Cebolinha. E olha que eu estou me atendo apenas à aquisição de direitos econômicos. O atacante, que havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros, depois ainda teve mais 1,5 milhão de euros de custo.
é que na virada de 2025 para 2026, como não vendeu o Cebolinha, estava previsto no contrato esse acréscimo de mais 1,5 milhão de euros. 15 milhões de euros hoje equivalem a 90 milhões de reais. E aqui vem a notícia importante do dia: o Flamengo decidiu abrir mão do Cebolinha. O clube topa liberá-lo sem custos, para que ele cumpra, para que ele não tenha de cumprir os últimos 6 meses finais do acordo. O contrato entre Cebolinha e Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E desde que ele não jogue num rival brasileiro, se o Cebolinha encontrar qualquer outro clube no mundo, vai ser liberado sem nenhuma necessidade de compensação financeira. Em troca, o Flamengo economiza 1,5 milhão de reais por mês nos meses que ainda restam daqui até o fim da temporada, setembro, outubro, novembro, dezembro, além de 13º e férias proporcionais. Passagem que viveu alguns bons momentos e vários momentos de queda. Dá definitivamente para dizer que o Cebolinha não deixará saudade. Custo alto, salário elevado e jogador que não empolgou. Ah, só para completar, o Cebolinha tinha negociações fechadas com o Krasnodar, mas na última hora o presidente do clube russo recuou e diante desse cenário, Cebolinha ainda procura interessados em seu futebol. Caberia no seu time do coração se fosse para que o seu clube contratasse o Cebolinha de graça. Seria um bom negócio? É só importante lembrar que o Cebolinha para clubes brasileiros pede um pacote de 2,5 milhões de reais por mês. 1,5 milhão de salário e outro 1 milhão de luvas. Nicola, e o meu Verdão, fale a verdade. Ele vende bem? Não, não vende bem, ele vende muito bem. A negociação do Alan, 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus, é espetacular. Detalhe, o Alan já tem 22 anos de idade. Foi a terceira maior venda da história do Palmeiras, ficando à frente do Vitor Reis e só atrás de Hendrick e Estevão, que são muito mais jogadores do que o Alan e foram vendidos bem mais jovens, né? Eu achei a venda espetacular. A Leila tinha afirmado que não venderia titulares, né? Mas nesse caso específico não tinha como não vender. Tinha que ter feito o negócio mesmo, como ela fez, tá bom? Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Só rapidinho. Próximo gol do Palmeiras, a 1,72, futebol feminino. Palmeiras ganhando de 4-0. Master Girl. Palmeiras tem que contratar pelo menos mais um meia. Um meia atacante, um 10, se fala? Será? Será que não vale a pena contratar um driblador? Eu até acho que a saída do Alan vai facilitar a vida do Arias. O Arias adora jogar pelo lado direito do campo. E o Abel vinha postergando essa inclusão do Alan, do Arias na direita, para que o Alan pudesse continuar jogando. Porque se sabia que se o Alan continuasse jogando, o Palmeiras conseguiria uma grande venda, né? E o Alan tem a impressão de que não vai fazer tanta falta. Mas eu acho que se puder contratar um atacante interessante, é bacana. O Palmeiras já descartou a contratação do Luiz Henrique. Segundo o Verdão, não há a mínima lógica em pegar toda a grana que você vai faturar com o Alan e que precisa pagar um monte de conta e despejar na contratação do Luiz Henrique. O Elinho foi oferecido para o Palmeiras. A pedida é de 13 milhões de euros. Não há a mínima lógica nem possibilidade financeira para que o São Paulo leve essa negociação adiante, tá? Boa noite, Nicola. O que tem de verdade sobre Elinho no Palmeiras? Jorge, o staff do Elinho, o pessoal que trabalha com o Bertolucci ofereceu o Elinho para o Palmeiras. E esse movimento é absolutamente normal. O Elinho nem vive uma fase, tá? É titular absoluto no Toluca. Toluca que foi campeão da última Champions, da Conca Champions, vai disputar o Intercontinental de Clubes, mas o Elinho vislumbrou a possibilidade de vir para o Palmeiras para ser titular. Fase bem legal, 26 anos de idade, jogador maduro. Se o Palmeiras, que ainda não tomou a decisão, entender que vale a pena investir 13 milhões de euros, pode pintar acordo. Elinho que esteve na mira do Cruzeiro, só que o Cruzeiro acabou preferindo por contratar jogadores que chegaram de graça. Caso do João, casos do Wesley e também do Lúcio. Jonathan Lima e o Palmeiras, Nicola, contrata alguém? Acho o time bom, o time é ótimo. O time só é inferior ao do Flamengo, mas é muito bom. É o melhor que o Abel já teve à disposição em toda a carreira, tá? Nunca, em lugar algum, ele teve um time tão bom quanto o atual.